A paz do Senhor, amados em Cristo Jesus. Aqui é o pastor Manuel Batista, estamos gravando mais um vídeo e pedindo já a contribuição, congratular, o que seja, compartilhar com aqueles que gostarem de meditar na palavra de Deus. E nesse vídeo nós estamos falando sobre ceia e Páscoa. Por quê? Respondendo à pergunta de uma irmã lá da capital mineira, quando ela me perguntou se a Santa Ceia era celebrada com pão asmo, se a Bíblia mostrava. Então, para nós falar disso, temos que ir para Páscoa, o pontapé de partida. No livro de Êxodo, meu irmão, a paz do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número, possamos dizer, 26, nós encontramos a celebração da Páscoa. Páscoa quer dizer festa com pão asmos para lembrar da saída do Egito. Santa Ceia significa festa com pão asmos, também lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. Nós temos muitos irmãos, nós sabemos, que celebram a ceia do Senhor com qualquer pão, não é isso? Aí diz que Deus transformando, acabou o problema. Mas eu gosto de ir pela Bíblia, principalmente acompanhando quem estava na reunião, que escreveu os livros, os 4 evangelistas, e eles estão nos mostrando sobre a celebração da Santa Ceia do Senhor e nos ensinou. Sim, meditação, segundo Mateus capítulo 26, 17, o pão da Páscoa tinha fermento? Tinha fermento? Mais uma pergunta. O pão da Páscoa foi o mesmo da ceia? Cristo deu a última Páscoa com o mesmo pão da primeira ceia? Aí fica melhor da irmã e nós, os ouvintes, nós se basear um pouco na palavra. Eu não gosto, eu preciso de estudar a Bíblia para ensinar com a Bíblia na mão, certo? Em quarto lugar, segundo Mateus 26, 19 e 26, o pão da ceia e da Páscoa foi o mesmo pão. Quem preparou o pão? Aí vai ficar mais fácil nós entender. É isso? Mais uma pergunta. Qual foi o pão que Cristo apresentou dizendo: este é o meu corpo? Amém? Era o pão levedado com fermento ou pão asmo sem fermento? O que quer dizer fermento? Fermento era feito de massa azeda levedada para crescer o pão. Mais uma pergunta. Aleluia. Por que Cristo celebrou a última Páscoa e primeira ceia com pão asmo sem fermento, não com pão levedado? Êxodo capítulo 12, versículo 15, a ordem que Deus deu aos filhos de Israel, que durante a celebração da Páscoa não houvesse nada levedado, tirasse o fermento de casa e o pão fosse asmo sem fermento. Certo? Certo. Então, e por que Cristo deu a ceia? Por que Cristo celebrou a ceia Páscoa com pão asmo não levedado? Primeira resposta. Porque Cristo, se ele celebrasse a ceia com pão levedado, ele estava quebrando o mandamento que ele mesmo deu, porque ali estava Cristo, na Páscoa estava Cristo. O pão apresentava o seu corpo. Certo? Sim, o sangue espremido nas portas era o sangue do livramento. Apresentava o sangue de Cristo. Cristo estava no negócio, dentro do princípio com o Pai. Então, se ele desse a ceia e a última Páscoa, a primeira foi dada pelos filhos de Israel, mas a última Páscoa quem deu foi Jesus aos discípulos. E depois deu a primeira ceia. Amigo meu irmão, se Cristo desse a ceia com pão levedado, certo? Ele estava quebrando o mandamento. E em segundo lugar, o corpo de Cristo não tem fermento. Não é levedado o corpo de Cristo. Então, ele pegar um pão levedado com fermento e apresentar dizendo, esse é o meu corpo, ia ficar uma coisa
muita confusão, muita meditativa para quem estuda a Bíblia. E jamais Cristo ia fazer isso. Porque fermento é para inchar o pão. Então, pelo corpo de Cristo ser santo, e ele ia apresentar o pão dizendo que é o seu corpo, após ele partir, ele autorizou o pão, ele abençoou o pão e ele defendeu o pão, para dizer, esse é o meu corpo. E pão levedado não dava. Essa é a resposta da pergunta, por que Cristo celebrou a Páscoa e a ceia com pão sem fermento? Segundo lugar, se alguém aí aparecer pegando um pão levedado com fermento e apresentando e dizendo assim, e Cristo disse, esse é o meu corpo, está faltando com a verdade, está mentindo. Porque o pão que Cristo apresentou, dizendo é o seu corpo, era um pão asma sem fermento. Aleluia. Paulo disse que é por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Não é isso? Veja só, grande Deus. Então, quem pega um pão levedado para apresentar, dizendo que Cristo disse que é o seu corpo, Cristo não disse isso. A Bíblia está nos mostrando que o pão que Cristo celebrou a ser, a Páscoa, foi pão asma sem fermento, era a ordem anual. E do mesmo pão que foi feito para a Páscoa, quando comia, Mateus 26, quando comia, ele tomou o pão. Não tinha pão realmente levedado naquela festa gloriosa, não. Veja só. Aí foi Paulo que disse, por causa de ser muitos fracos doentes. E os filhos de Israel fizeram conforme Deus mandou. Êxodo capítulo 12 e versículo 50. E isso era um memorial eterno, perpétuo, para sempre. Está lá, ainda em Êxodo 12, 24. E 1 Coríntios 11, 26. Toda vez que comer este pão, lembrai a morte do Senhor. Então, minha irmã, a senhora que está me pedindo essa orientação, eu não gosto de inventar coisa na minha cabeça, eu estudo a Bíblia. Estou mostrando o que a Bíblia mostra, certo? Então, a ceia do Senhor Jesus, que ele celebrou e nos ensinou, ela não foi celebrada com pão levedado com fermento. Ela foi celebrada com pão asmo sem fermento, certo? E Paulo ainda disse uma coisa muito linda aos Gálatas, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7. Ele disse assim, Cristo é a nossa Páscoa. Por que Cristo é a nossa Páscoa? Porque no Velho Testamento, a Páscoa dos israelitas, dos filhos dos hebreus e quantos outros, era o vinho com pão todo ano. Entendeu? Mas o pão apresentava o corpo de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. O pão apresentava o corpo de Cristo. O vinho apresentava o seu sangue. Certo? Então, quando Paulo disse Cristo é a nossa Páscoa, ele está dizendo que Cristo tomou o pão, deu graça e disse, é o meu corpo. Então, a Páscoa da Igreja de Cristo hoje é ele, é o seu corpo. Quando comamos a ceia, nós apresentamos corpo e sangue de Cristo. Você está me entendendo o que Paulo diz? Cristo é a nossa Páscoa. Então, Páscoa, em tempo nenhum, não foi celebrada com pão levedado. E a ceia foi o mesmo pão. Então, se a Páscoa, que ainda não era o corpo de Cristo, apresentava o corpo de Cristo, era com pão sem fermento, não levedado. O Senhor diz para nada levedado, Êxodo 12, 15, certo? Então, quando Cristo acabou de dizer, este é o meu corpo, reforçou, agora que é pão sem fermento, certo? Mas eu sei, pelo tempo que nós estamos vivendo, que alguém vai ignorar esse nosso ensinamento bíblico, recitando versículo da Bíblia. Porque hoje o que está difícil é o errado dizer eu errei. É o errado dizer eu fiz errado. É difícil. Aí tem que dar uma volta por cima.
é que é analfabeto, é que não fez curso, não tem curso de teologia para dar ceia. Não tem nenhum aprendizado para dar ceia, tem obediência e santificação. Certo? Sabe o que foi que Paulo disse? Em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós estamos vendo uma igreja hoje que os pastores têm suado. Tem faltado ensinamento? Não tem. Tem faltado santificação? Não tem. Tem faltado homem sincero nas tribunas? Não tem. Tem faltado homem sincero nos campos? Não tem. Não tem faltado. Mas a igreja está no despenhadeiro da vaidade, a coisa está difícil. Paulo diz, por causa disso, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós comeu sem discernir o corpo do Senhor, Magasto, minha irmã, agora eu vou dizer, minha irmã mineira, pastor Manuel Batista, a Santa Ceia do Senhor, pela Bíblia, pela liturgia de igreja, de religião, por cursos teológicos, não sei. Agora, pela Bíblia, a ceia do Senhor, minha irmã, é celebrada com pão asmo sem fermento, nada levedado, diz a Bíblia. E a Páscoa não mudou a natureza, a Páscoa continua sendo a Páscoa, só que hoje Cristo é a nossa Páscoa. Foi o que Paulo disse. Deus abençoa, oragem pelo pastor Manuel Batista. Passa esse vídeo, compartilha ele, que eu sei que muitos santos querem ouvir. Deus abençoa, beijo na alma.